A história é sobre Ana, uma jovem dama com 35 anos de idade. Nunca fumou, nunca bebeu em toda a sua vida. Uma ótima garota. Seu pessoal é cristão. Seu pai é médico. Ela deu a sua vida para Cristo há muito tempo. E o que ela fez? Ela sai e finalmente chega a um lugar, em uma faculdade onde estava lecionando, e um psiquiatra ali, ele se assentou para conversar com ela. Ana, seu pai não veio te buscar hoje? Não, ele teve que fazer um plantão no hospital. Vamos que eu te dou uma carona. Eu vou passar perto da sua casa e te deixo lá. Ana ficou pensativa por um instante. Jurema não era uma moça de boa índole, mas Ana resolveu aceitar a carona. Estava ainda meio atordoada com o que o psiquiatra lhe dissera. Vamos, vamos. Ana, estou te achando meio pensativa. O que aconteceu? Nada. Só tô, assim, um pouco confusa. Confusa? Confusa com o quê? Sabe, assim, parece que eu tô achando minha vida, assim, meio sem sentido, sabe? Eu vivo essa vidinha medíocre, não me divirto. Parece, assim, sei lá, parece que eu tô perdendo tanta coisa boa. Ora, finalmente você se deu conta da burrada que estava fazendo. Vida medíocre mesmo que você leva. Você não sabe o que está perdendo. Olha o tamanho desse cabelo, parece que nunca viu uma tesoura. E essa saia, um calorão desse, tem que pôr uma roupa curta. Você não sabe o que você está perdendo. Eu vou numa festa hoje, você não quer ir comigo? Vou te mostrar o que você está perdendo. Mas você também acha que eu tô desperdiçando minha vida? Claro que eu acho, tenho toda a certeza. Olha, eu nem vou falar nada. Vamos comigo na festa hoje que você vai ver. Eu vou te provar como você tá perdendo sua vida. Vamos, Ana. Eu passo na sua casa às 7 horas. Eu vou lá te buscar. Tá bom, vai. Então, Já foi. Filha, você vai na igreja vestido desse jeito? Olha, igreja, papai. Claro, hoje é dia de culto. Olha, papai, vai o senhor pra igreja que hoje eu vou me divertir. Meu Deus, não estou reconhecendo a minha filha. oi, Ana! Como você está linda! Adorei a sua roupa! Você tá feliz? Será que Deus tá vendo a gente? Que Deus! Não pense em Deus agora não. Eu trouxe uma coisa pra nós que você nunca mais vai lembrar em Deus. Olha que coisa gostosa. Trouxe copo? Que copo! Isso aqui não se bebe com copo, se bebe assim, ó. Toma, bebe, que você nunca mais vai querer beber água na vida. Calma, Ana! Calma, ó, é assim, ó. Presta atenção, que é assim que se bebe, ó. Desse jeito, agora bebe, não engasga. Vai gostar. Gostou, né? Dá mais. Gosta, bebe mais, bebe mais. Comprar uma dessa lá em casa. O irmão Brana fala que as nações estão sem saber o que fazer. Isso ele falou lá em 1965. E hoje a gente pode ver os resultados e a gente vê que cada nação tenta ajudar uma outra, tenta amparar uma outra,
mas a gente vê que eles já não têm mais o que fazer, sendo que a gente tem um profeta que nos disse, em 18 de julho de 1965, que as nações estão sem saber o que fazer. E eu fico imaginando, a gente fala, nós se refere a mim, às vezes, a gente ainda parece que depende tanto do mundo ainda, mas sendo que a gente tem a verdade com a gente. Essa mensagem. Na hora da emergência, essa é a hora que procuramos por Deus e olhamos para Ele, e termos uma amizade com Ele antes da emergência. Sabemos disso. Se nós contamos com o favor de Deus, nós podemos lhe pedir qualquer coisa, como você faria com qualquer outro amigo, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então aqui o irmão Brano estava falando sobre Los Angeles, e como nós sabemos, tem uma profecia sobre ela, como ela vai afundar. A gente poderia pensar, mas como ela vai afundar? Então, Deus está usando os próprios meios naturais para que isso ocorra. E o homem agora que está descobrindo. Eu não sei se vai dar para o irmão Julinho colocar na tela, mas nós temos um mapa, que é o mapa de Los Angeles. A do canto esquerdo está escrito Falha de San Andreas. Aquela falha, ela vem desde o Oceano Pacífico. Ela começa uma falha. É a falha que eles falam de placas, as placas tectônicas, que é formada aonde nós estamos pisando. São tudo placas. A placa do Pacífico, ela está indo em direção ao mar. E a placa da Califórnia, ela está vindo ao contrário. Isso está gerando, o cientista fala que está gerando uma pressão tão grande nessa falha, que quando houver um grande terremoto, a força vai vir desde o Pacífico, vai vir em linha reta e terminar lá em Los Angeles. Aquela falha que termina em Los Angeles, a pressão maior, ele fala que essa pressão é igual à barreira do som, ela vai produzir. E ao vir ali, ela vai estourar em Los Angeles. Isso pode fazer com que as placas se separem, tirando Los Angeles de ser, por exemplo, que nem eles falam quando foi dividido a América do Sul e a do Norte. Eles se separaram, a África do Sul. Então vai acontecer a mesma coisa. Só que os cientistas estão falando que essa placa está deslizando em direção ao Oceano Pacífico. Então, quer dizer, a gente lê, mas muitas vezes a gente não poderia entender como isso poderia acontecer. E a gente vê agora pelos meios naturais que Deus está movendo pelos meios naturais essa forma de acontecer. Eles temem isso, desde que o irmão Brana falou, o irmão Brana menciona nessa mensagem que eles têm medo de isso acontecer. Não sabe, pode acontecer hoje, pode ser daqui a 5, pode ser daqui 20 anos, mas já fazem 300 anos que não acontece um terremoto de grande escala na região de Los Angeles. E isso é o que torna ainda mais possível, quando acontecer, de separar essas placas. Então nós temos um documentário que fala a respeito disso, mas no final da mensagem, talvez no próximo culto, nós vamos estar editando ela para estar passando. Isso aqui só foi uma demonstração de como que é o documentário. Então, quer dizer, o nosso profeta, ele nos disse isso bem antes dos cientistas descobrirem. E nós somos maravilhados por ter um profeta, não é verdade? Não é verdade, irmão Gabriel? Quando você vê isso, aí você vê o profeta falando que as nações irão se unir. E aí você vai na escola e os professores falam, não, as nações têm que ter os seus blocos econômicos. Tem que haver a união, senão você não consegue resistir. E é tudo isso que o povo quer, eles querem que as pessoas se unam. Como que você fica tendo essa informação já antes? Não é verdade? Você se sente maravilhado. Talvez a gente nem veja tal coisa suceder. Eu creio que um dia eu vou ver isso, eu vou passar por isso, eu vou um dia abrir a internet e vou ver lá. Los Angeles afunda no Oceano Pacífico. Mas é uma segurança que a gente tem quando a gente vê a própria ciência
comprovando que isso é possível. E isso existiu quando o profeta deu a profecia, os cientistas já falaram, eles já falaram, isso é possível, e isso a gente tem estudado, e isso vai acontecer. Então, isso aí dá uma segurança maior para a gente. Não que se não, cientista, mesmo se o cientista não falasse, eu estaria seguro de que ia acontecer, não sei como nem quando, mas que um dia aconteceria, eu tenho convicção que vai acontecer. Uma pessoa me disse recentemente que a humildade ela vem de berço. Ela vem de acordo com a maneira que a pessoa foi criada. Mas parece que joga muito a responsabilidade em cima dos pais, né? Se a pessoa não é humilde, a culpa é dos pais. Então, eu não sei. Eu creio que Mombrana ajuda muito quando ele fala que nós devemos vencer o nosso mau gênio com leitura da Bíblia e oração, né? Eu creio que algo que o cristão deve cuidar é cuidar do orgulho, né? Ele não deve ter o orgulho pessoal, né? Aquela coisa assim de... Aí volta no complexo, né? Não deve ter o complexo de superioridade, né? E a humildade, eu creio que ela vem de Deus. A verdadeira humildade, ela vem de Deus. Por outro lado também, às vezes as pessoas confundem, irmão Samuel, que eu falo assim, porque você é um crente, né? Usam-se muito isso aí. Porque você é um crente, então você tem que aceitar tudo, né? Ser bobo dos outros. Não é assim também, né? Não é porque é cristão que você pode deixar o outro fazer de você um bobo. Não é nada disso, né? E a principal humildade, né, que o Mombrana mostra é a humildade com relação à palavra, né? É nós reconhecermos a verdade da palavra e termos aquela, como ele fala, aquela roda, né? Que nós temos no coração, né? E que quando nós fazemos algo de errado, que desagrada, né, ao Espírito Santo, e nós ouvimos a palavra nos corrige. Então nós devemos ter humildade de reconhecer, né, como o pastor Joaquim Gonçalves pregou hoje cedo, né? Tomar o corpo de Cristo, né? É ter aquela humildade de reconhecer, não, eu errei e, Senhor, me ajuda a acertar, né? Porque senão chega uma hora que nós nos tornamos orgulhosos e aí a palavra entra de um lado e sai para o outro, como diz o profeta, aquela roda fica virando, mas não tem mais efeito, né? Agora, realmente é difícil, né? É difícil definir humildade, mas eu creio que é algo que todos nós podemos pedir a Deus. E se Deus nos exige humildade, com certeza Ele vai nos dar a graça de dar, se nós pedirmos a Ele, né? Eu creio assim. Amém. Eu também creio assim. Se nós não tivermos humildade, nós sabemos aonde procurar, né, Wanderlei? Deus é o único que pode nos dar. Porque se isso vem de berço, né, Deus é o único que pode nos dar isso aí. Vamos ver o próximo destaque? A irmã Simeia tem? A irmã Priscila? Parágrafos 134 e 137. Agora observem, muitos crentes sinceros que hoje vêm a Cristo querem vir de todo seu coração e têm morrido espiritualmente da mesma maneira. Muitos homens sinceros vão à Igreja Católica e querem se tornar cristãos. Vão a Metodista, Batista, Igreja de Cristo e até mesmo Pentecostal. Vêm e querem ser cristão, põem suas mãos naquilo, unem-se com eles. Muitas pessoas sinceras se ajuntaram a uma organização ou a um grupo, ou a uma certa espécie de seita, e lá elas morrem espiritualmente. Você não pode lhes dizer nada. Elas possuem aquela coisa semeada dentro delas, porque esses dignatários dizem isso, e esses dizem isso, e aqueles dizem aquilo. Você lhes mostra bem aqui na palavra de Deus onde está o assim diz o Senhor. Mas nosso pastor, não me importa o que o seu pastor diga, não me importa o que qualquer um diga. Se estiver contrário à palavra vindicada de Deus, a hora, o tempo, a mensagem e demais coisas, então esqueçam. Tome distância disso.
E eu tenho que estar de pé diante de cada um no dia do julgamento. E cada um de vocês sabe disso. E de modo algum eu diria isso sabendo que sou um velho agora. Não é que eu saiba algo, mas ele sabe. Eu simplesmente sigo o que ele disse. Vocês me colocam em aperto, né? Mas é verdade, muitas vezes a gente é pego em palavras, né? É como o irmão Gabriel disse, às vezes a gente faz promessa para escapar, não é? E às vezes você é pego em palavras, né? Então é uma das coisas muito difíceis a hora que estamos vivendo, o mundo em que estamos vivendo, o ciclo de amizade que nós temos. A verdade é que nós vivemos num mundo e temos que nos associar com pessoas que estão nesse mundo. O perigo é enredar, né? O perigo é um enredo. Mas, como ele disse, até aqui Deus tem nos ajudado, né? Até aqui, então, o ciclo de amizade que temos é muito importante na nossa vida. Eu creio que nós fazemos a boa amizade, né? E muitas vezes a gente se compromete por causa da amizade. Da amizade. A pessoa que, vamos dizer assim, que é um bom amigo, mesmo lá no mundo, ele respeita a nossa fé, ele sabe a nossa posição. Mas o que não é um bom amigo nosso, ele quer nos enredar. E esse que é o perigo, né? Não sei se eu estou mais ou menos na linha do assunto aí, mas é mais ou menos a linha. Eu cheguei um pouquinho depois aí, mas peguei um pedacinho, né? Então, nós devemos selecionar as nossas amizades. E devemos fazer um círculo, né? Esse aqui me serve, sim, com ele eu posso caminhar uns passos, mas com aquele lá eu não posso. Aquele lá me enreda. Aquele lá quer me tirar. Ele quer fazer o descredo que eu sou. Mas esse aqui não, esse aqui até me apoia, não é? Me respeita. Então, eu acho que é por aí, não é? Eu estou com a mensagem, a história da minha vida. E como a gente vai falar de casamento, a igreja está cheia, você viu, irmão Derlei? Ah, tá cheia. Os moços, eu cheguei aqui, os moços estavam aqui primeiro que as moças. Eles querem casar. Amém. Você quer casar, irmão Natanael? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer? Você também quer, irmão Gabriel? Eu vou casar. Irmão Miquel? Pretendo. Irmão Esdras? Todos querem casar, né? Começou, porque eu vou contar uma história do irmão Estevão. O irmão Estevão, quando ele tinha mais ou menos 8 anos de idade, ele apanhou de mim e do meu irmão. Ele não fala isso aí, mas a gente pegou ele no encontro de Araras. Porque ele tinha mexido com a minha irmã já. Ela era pequenininha e ela veio e falou assim para nós: aquele moço lá mexeu comigo. Aí nós saímos atrás dele, mas não pegamos, porque ele correu. Nós não apanhou porque o Miquel estava comigo também, entendeu? Então tá bom, a gente vai começar, a gente vai dar oportunidade para os moços. Eu vou começar desde o primeiro banco aqui. Se vocês têm alguma pergunta, e depois a gente inicia para eles. Tem alguma pergunta? Irmão Natanael? Não? Aqui no banco? Não? Aqui também não? Irmão, tem, irmão Thiago? Irmão Estevão, como é que é a questão do culto doméstico? O irmão consegue colocar isso em prática no dia de semana? Não. Irmão Estevão, por que a dificuldade? Agora nós vamos começar. A gente até começa, até eu falo de mim, a gente tenta. Mas o dia a dia, por que não? Tempo a gente tem que arrumar tempo, né? Mas vem o cansaço, as dificuldades, é difícil, né? A gente precisa, se for ver, precisa mesmo, tá criando filho, tem um filho e uma filha já. Se for ver, tá passando da hora de começar já o culto doméstico, entendeu? Mas não estamos dando conta ainda. A responsabilidade, irmã Ruth, de ser mulher, dona de casa, e o homem de ser chefe de família. Isso, como a gente já falou, isso às vezes a gente pode achar que não é, mas é um peso. Isso aí é como se fosse seu ministério, é seu dia a dia. Como isso caiu em você? Como você incorporou isso? Você aceitou bem? Não, agora eu sou uma mulher casada e vou fazer a minha família feliz. Aceitei.
E é que nem eu falei, a gente procura sempre fazer, não em tudo, né? Mas procura, que nem eu sei as coisas que chateiam o Estevão, ele sabe as coisas que me chateiam, então a gente procura se entender nisso aí. Para que não há discórdia e lógico que tem. Isso aí não adianta, que tem. Uma hora um quer comer uma coisa, outro quer comer outra, e às vezes briga até por comida. Mas, e aí depois vem os filhos, aí melhora, eu acho. E nisso aí, né? Na questão de filho, porque tudo é uma etapa. Quando você namora é uma etapa, quando você fica noivo já é outra etapa e o casamento. Mas dentro do casamento tem várias etapas, que essa mudança, se você não souber, você pode prejudicar. A vinda dos filhos é outra etapa. Como que é isso, irmã Ruth e irmão Estevão? Bom, a vida, quando está vindo o filho, o que eu posso falar? Responsabilidade vem, né? Porque assim, irmão Estevão, você sabe que se você tivesse qualquer problema, você recorria ao seu pai. E a irmã Ruth é o pai dela. Agora você saber que tudo isso se concentra em você. Seu filho vai vir em você, sua esposa vai vir em você. Na questão espiritual, que é para os moços saber que a gente tem que se preparar não só quando a gente casa, mas isso aí tem que vir uma base antes. Na questão espiritual, se você tiver um problema com um filho seu, você tem que ter bagagem para você dar suporte para ele. Como que é isso? Isso muda? Isso mudou você? Bom, Samuel, eu acredito que no decorrer do casamento, da vinda, acho que Deus vai capacitando a gente, entendeu? Porque quando nasceu Ezequias, entendeu? Logo a Ruth ficou grávida e a Joana, graças a Deus vieram tudo com saúde. Eu acredito que o maior medo que eu tinha quando a Ruth engravidou e ia vir o primeiro filho, eu só pedia que vinha com saúde, entendeu? Que a criança vindo com saúde, a gente trabalha mais, a gente se esforça mais e consegue criar, entendeu? Mas eu acredito que Deus nos capacitou conforme nós precisávamos, entendeu? Eu penso que está indo tudo bem, está indo tudo bem. Certo. E a irmã Ruth? Sobre os filhos. Eu sei que a esposa, ela sempre quer filhos, né? Mas aquela de você pensar e depois de você viver isso. Como que é? O filho nasce, você vai criando, nem vê. Isso não mudou nada? Não, pra mim não. Eu Não. sempre quis. E outra, tive uma base também antes. Trabalhei 3 anos com criança. Eu acho que pra mim deu experiência. Ajudou. Certo. Quando eu tive os meus, eu não tive dificuldade. Tem pessoa que às vezes encontra dificuldade pelo fato de nunca ter enfrentado, né? Mas eu trabalhei 3 anos em berçários, cuidava de neném. Então, quando veio os meus, já tinha, assim, um alicerce para aquilo. Eu não tive dificuldade para criar. Assim. Certo. Para começar a criar, né? Porque está tudo pequeno ainda. Então, jovens, a gente está tentando mostrar um pouco o que é a vida de casado. Né? Mas a gente queria saber de vocês o que mais preocupa vocês, por exemplo, as moças. Eu quero que vocês se falem entre vocês e eu quero ouvir. O que, por exemplo, vocês têm dúvida? Bem, na maioria das vezes, a moça muda de cidade. Isso afeta muito, eu digo, emocional e a convivência também? Afeta um pouco. Assim, eu não tive dificuldade com a igreja, não tive problema. Muito pelo contrário, aqui, eu gostei mais, porque lá a igreja era tão pequenininha, não tinha quase... Aqui já era grande, bastante gente. Eu gostei. Assim, o que eu senti mais é mais a família, para mim. De mudar de cidade até que não vim tão longe também, né? Mas é mais a família, você convivendo com a mãe, com o pai, e de repente você sai. E muda, e fica sozinha numa casa. Ainda eu, quando mudei lá, não tinha casa do lado, nada. Era só a minha casa. Quase não tinha vizinho. Então dá aquele desespero um pouco. Mas aí você coloca a cabeça em outras coisas e vai passando, o tempo vai passando. É por isso que você deseja o filho. Pra você se ocupar, né? Então, casei e já deu aquele desespero, que eu queria barulho dentro de casa, era acostumada, né? Mas, assim,
Na igreja eu não tive problema em mudar. É mais, eu acho que é a falta da família mesmo que dá. Então, o irmão Silas e a irmã Priscila. Quantos anos de casado, irmão Silas? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Certo. Então nós vamos começar a pergunta. Como que foi ver a irmã Priscila pela primeira vez? O que te chamou a atenção? Bom, a primeira pergunta foi maravilhoso, né? Achar a pessoa... chamou a atenção o jeito dela, né? O pastor falou que a beleza, muitas vezes, é moldada pelo caráter. Então, eu olhei ela e vi uma moça realmente cristã, uma moça, né, cabelo comprido, se vestindo decentemente, sem maquiagem, essas coisas. Então, você logo vê o caráter da pessoa, né? Fala, não, ela tem um caráter que se preocupa com a atitude cristã. Então, já impressionou, né? Foi uma beleza moldada através das mensagens, né? Ela honrando o que o profeta disse. E aí, como que foi se aproximar da irmã Priscila? Bom, irmão, a primeira vez eu passei uma vergonha. Porque eu marquei de conversar com ela, mas tive vergonha e não conversei. E ela ficou meio que esperando eu chegar e conversar com ela, e eu ficava cortando as voltas. Aí depois, isso foi no encontro, né? E aí eu liguei para ela depois e falei, você me desculpa, é que eu fiquei com vergonha e tal. Aí conversamos mais e acabou, né? A gente acabou se entendendo. E a irmã Priscila, como que foi saber, de primeiro você já viu que ele poderia ser o seu futuro marido? Então, mas começou assim, primeiro foi pela internet, né? Daí já começou a surgir aquele um pouco de interesse. Daí depois ele começou a me ligar, eu fui gostando, assim, da conversa que a gente tinha, assim, combinava, né, o jeito, bom de papo. Era bom de papo, depois a gente se conheceu e foi acontecendo, foi nascendo o sentimento. É. E... Irmão Silas, como que foi você pular essa primeira etapa? Você namorou ela, e como foi criar esse sentimento para casar? No namoro a gente vai acrescentando, né? Vai acrescentando esse sentimento para casamento. Às vezes a gente pensa, quando que a gente acha que a pessoa é pronta? Quando você está namorando, você chega um momento que você não consegue viver mais sem a pessoa. Você pensa, não, eu preciso estar com ela aqui, a gente precisa juntar a escova de dente, né? A gente precisa estar junto, eu não aguento mais ficar sem ela. Então, isso aí a gente vai no namoro vai crescendo o sentimento até chegar no ponto de estar junto, né? Certo. Irmã Priscila, quando ele chegou e falou que queria casar com você, qual que foi sua reação? Então, eu tinha muito medo, fugia demais. Porque assim, ele foi meu primeiro namorado, daí eu ficava pensando, será que eu sinto é suficiente para casar? Eu nunca tive outro namorado, eu não sabia como que era. Eu pensava, será que todo mundo sente isso que eu sinto, né? Mas assim, com o tempo, vai vendo que você não vai conseguindo viver sem a pessoa. Se nós brigasse, assim, de pensar, de ficar longe, sabe? Já vinha aquele desespero. Daí foi onde que eu fui vendo que era isso mesmo. E que tinha que casar. Certo. Vocês casaram. Quais as dificuldades que você encontrou na vida a dois, no começo de casamento? A convivência, né? O jeito... Por exemplo, às vezes você gosta de deixar o chinelo do lado da cama e ela quer que deixe atrás da porta. Aí são coisas que até a gente acostumar a deixar o chinelo atrás da porta... Já apanhou muito. Então... São coisas que é difícil. Demorou para aprender, né? Certo, irmã Priscila. E qual foi as dificuldades que você encontrou? Assim, eu acho que é no dia a dia, às vezes o jeito, assim, um quer uma coisa, outro não quer, daí acaba discordando o costume um do outro, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Às vezes eu quero sair, ele não quer. Certo. Na adaptação, como que foi isso, irmão Silas? Foi difícil? No período de adaptação de um costume, você veio de uma família que tinha um costume e ela tem outro.
Então, às vezes isso choca. Teve essa adaptação, como que foi? É difícil, né? Mas a gente tem que entender assim, por exemplo, eu vim de um lar, né, uma família que era acostumada com um jeito, ela veio de uma família acostumada com outro. A gente vai fazer a nossa família também, então nem sempre a gente tem que, por exemplo, tem que ser do jeito que eu fui criado, né? Para se adaptar ao jeito que eu sei, não pode ser assim. Então na hora que você coloca na cabeça, bom, agora eu tenho minha casa, agora eu vou ter que fazer as coisas do nosso jeito, aí começa a ficar mais fácil. Foi assim, irmã Priscila? Assim, eu acredito que foi até mais fácil do que eu esperava, assim. A gente se adaptou bem. O irmão Silas respeitou bem. É. Você ordenou, ele fez certinho. Mas... obedeceu. Certo. Agora na parte de alimentação. Você era acostumado a sua mãe fazer para você aquela comidinha. Nessa questão, como que foi a adaptação sua? A irmã Priscila fazia certinho ou você que tinha que ir para a cozinha, irmão Silas? Às vezes o feijão ficava duro, né? Mas não, ela cozinha bem, assim, não foi difícil, não. Às vezes a gente come de tudo, então, o que vier. Come até sal com feijão, né? Cozinhou pedra, ficou mole, dá pra comer. Irmã Priscila, e essa mudança? Porque, querendo ou não, você não tem aquela responsabilidade de fazer todo dia almoço, janta, cuidar da casa. Como que foi isso para você? Caiu bem ou teve um tempo ainda para... Assim, até que foi. Eu não era muito de cozinhar, assim, até que me dei bem. Dava pra quebrar o galho. Não foi que nem uma pessoa que fez a gente comer um sal com feijão, né, irmão Vanderlei? Não, mas salgava, sim, salgava, às vezes. Queimava. Certo. E as dificuldades financeiras? Como que era? Você antes de casado e depois, como que você vê essa evolução? Às vezes a gente até brinca, fala assim, o olerite aqui no serviço acho que é feito de papel cebola, né? Porque você pega e não vontade de chorar. Aí você olha e fala, meu Deus, me ajuda. Mas Deus ajuda. É essas horas que a gente vê aquela parte da Bíblia que fala assim, Deus cuida dos passarinhos e não vai cuidar dos seus, né? E aí, quando a gente casa, a gente realmente vê isso. Eu não via eu assim, tão capaz, né, de cuidar de uma esposa, tudo. Mas Deus ajuda. A gente tem que ser fiel a Ele, né? E hoje mesmo nós estávamos conversando em casa, e o dízimo é importante. Isso para mim é uma base. Eu aprendi sobre isso aí, ser sempre fiel a dízimo, todas essas coisas. E a gente vê a bênção de Deus na nossa vida, né? A gente vê Deus ali abençoando a gente, porque você é fiel a Ele, Ele é o mais justo de todos, né? Se você é fiel a Ele, Ele é fiel a você, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que essa base que você teve da sua família, tanto no natural como no espiritual, você começou a usar ela mais frequentemente depois que você casou? Isso veio à tona? Por exemplo, o dízimo, sobre a oração, porque qualquer problema que ela tiver, ela vai recorrer a você. Como que foi sentir isso? A gente é o pastor da casa, né? É uma responsabilidade grande. E na casa da gente, né? Meu pai, minha mãe, é uma forma, né? É uma forma que faz você, que molda a gente, né? Então a gente tem essa base, uma forma sem curvas, né? Sem ser torta, né? E a coisa desliza, né? Certo. Alguma jovem quer perguntar? Algum jovem? O irmão Silas e a irmã Priscila? Vocês estão tudo quietos, vocês só querem ouvir só, né? Irmão Gabriel? Nós sabemos que o Silas mudou de cidade, né? A Priscila foi mais forte, trouxe ele para cá. E como é que é isso? Porque você cresce numa cidade, começa a trabalhar de novo, se estabelece, aí de repente você muda. Como é que foi essa mudança? Me parece que foi até antes do casamento, ou não? Foi, né? Então explica isso aí um pouco pra gente. Bom, irmão, eu não vou mentir, é difícil e está sendo difícil até hoje. Para mim é difícil mudar de cidade, assim, coisas diferentes, né?
vim de uma cidade que é bem mais frio que aqui é muito quente, né? Então é difícil. Mas aí é uma prova de que Deus, igual a irmão disse, que eu vim para cá e a gente acaba se reestruturando, pegando uma estrutura de novo para poder ter a família. É a prova que Deus está na vida da gente mesmo, é a prova que Deus direcionou a eu estar aqui. Então, se sente direcionado a Deus, não tem um porquê ter medo, né? É só crer e seguir. Algum outro jovem queira fazer alguma pergunta? Então, nós vamos continuar com a pergunta aqui. Irmã Priscila, a responsabilidade de ser mulher, dona de casa, e ele como ser o homem, o chefe de casa, como que foi isso? Essa responsabilidade que você teve que pegar para você? Sim, é diferente, né? Você tem os horários, tem responsabilidade com comida, né? Para o seu esposo, roupa, essas coisas. Mas, assim, você se adapta e dá conta e entra no ritmo, assim. E família, irmão Silas? A intervenção teve bastante? Depende do que o irmão quer dizer intervenção. Eu tenho uma intervenção do meu sogro que me ajuda até hoje. Eu estou morando na casa dele até, então isso é uma intervenção boa para mim. E em termos de intervenção, às vezes de palpite, essas coisas, não tem. Mas eu acho que quando é para beneficiar, é aceito sim, não temos dificuldade. Vai que o irmão Estevam, enquanto estiver investindo em mim... Então, aí tá muito bom. Algum jovem queira fazer alguma pergunta para eles? Eles estão aqui para ajudar, né, irmão Silas? Ajudar esses moços e essas moças a casarem. Vocês verem que não é assim como vocês pensam, né, irmão Silas? Se você fosse dar um conselho para casamento, o que você falaria para eles? Deus disse no começo, não é bom que o homem fique só, né? A gente tem que casar. Deus tirou da costela do homem a mulher e deu a mulher para ele. E hoje eu não conseguiria ficar solteiro mais não. A gente costuma ser casado, tudo. Dificuldade e intriga tem, né? Às vezes a gente tem discordâncias, tudo, e acaba esquentando a cabeça, né? Mas é normal. Deus ajuda a gente, né? É bíblico, casamento é uma coisa bíblica, então não é bom que o homem fique só, tem que casar mesmo, né? Certo. Então nós vamos agradecer ao irmão Silas e a irmã Priscila por estar contando a história deles, certo? Deus abençoe vocês. Eu preciso casar com ela, como que foi isso? Bom, decisão para casar é uma coisa complicada. Você basicamente tem que ter uma certeza, só que assim, a partir do momento que você está namorando, que nem eu namorei a Anice, a minha situação financeira também não era muito boa. Só que assim, as coisas vão encaixando. Então chega um determinado tempo de namoro que você não tem como esperar mais. Não tem como ficar namorando 10 anos, né? Então assim, se você sabe que aquela pessoa, que você tem que casar com ela, você tem que fazer força, de algum jeito. Alguma coisa você tem que arrumar. E falar assim, não, eu quero casar com você, nós vamos dar um jeito, mas nós vamos casar. Aí eu falei assim, vamos ficar noivo, né? Vamos encaixar as peças aí para nós casar, né? Seja que Deus quiser. Irmã Nice, e como que foi isso? Você saber que agora você dependia dele, e ele chegar para você e falar que queria casar com você. Como que foi essa certeza aí? Que é o que mais eles têm dúvida, é a certeza. Eu namorei três anos, né, para ficar noiva. Então, com 3 anos, eu conheci mais ou menos o jeito dele, né? E eu não conseguia também ficar sem ele. Então, eu tinha certeza que eu ia casar com ele. Era ele mesmo que eu queria. Entendi. Então, se a gente fizer um apanhado de tudo, a certeza vem com o tempo, certo? Vocês precisam namorar para ter a certeza. Lógico que não pode namorar uns 10 anos, né, irmão Samuel? Mas a certeza vem com o dia a dia, né? E aí, pronto, vocês casaram. Como que foi, Samuel? Agora você é o chefe da casa. Como que isso caiu em você? Bom, assim, ser o chefe da casa, a responsabilidade de saber que você tem que sustentar a mulher, né? Assim, eu vim, a minha família é uma família boa, a família dela também. Então, nós teve muito apoio de ambas as partes, né?
Assim, só que a responsabilidade mesmo é natural no começo, porque eu convivi muito tempo com ela, né? Então, para nós era natural, entendeu? Nós já se conhecia muito um jeito do outro, ela sabia que eu era sapeca, né? As coisas assim, ela ficava brava, mas ela sabia. Então, assim, a responsabilidade mesmo assim, no casamento em dois, é mais fácil, é mais adaptação, assim, de termos de, assim, mais uma coisa mais, assim, particular mesmo. Então, você acha, se você fosse dar um conselho, a pessoa conhecer a outra antes mesmo de namorar, ajuda bastante? Com certeza. Se é uma moça que você já conhece desde nova, é uma moça que, assim, às vezes até acontece de ter atração quando ela é mais nova. Só que você é novo, então você esquece. Só que você conhece de onde que ela vem, você conhece a família, ela também conhece a sua família, então o encaixe é bem mais rápido. Se rolar o clima, é batata. Certo. Agora, Irmanice, e você? Você casou. E aí você tem a responsabilidade de cuidar do irmão Samuel. Você agora é a mulher da casa. Você deixa de ser filha e se torna a mulher. Como que foi isso? Isso aí foi natural também? Era o que você desejava? Para mim foi natural. Não tive dificuldade, não. Certo. Então, moças, vocês estão vendo que quanto mais vocês conhecer eles, é melhor para vocês e é melhor para eles. Vocês sabem o princípio, né, irmão Samuel? Você conhece como ela cresceu, você conhece a postura dela, o caráter dela, né? Então, vamos continuar aqui. Irmão Samuel, dificuldades financeiras. Como lidar com isso? Você casou, a gente sabe que a gente casa e a gente não tem aquela condição que a gente queria. Como que a gente lida com isso? Bom, assim, graças a Deus, quando eu casei com a Eunice, eu já tinha adquirido um serviço, assim, um pouco melhor. A minha situação financeira para manter o dia a dia, ou mês a mês, era simples, porque o salário dava. Aí, logo quando eu estava noivo dela, eu já tinha um serviço, assim, que era maleável. Aí, logo quando eu casei, eu arrumei um serviço mais estável. Só que assim, aí vem aquele peso de casa, né, essas coisas assim, você tem que manter aluguel, essas coisas. Então, graças a Deus, eu recebi uma ajuda, que eu precisei do pastor, falei com ele cedeu a casa para ir morar não lembro se foi uns 5 meses, então foi de grande ajuda, entendeu? Agora, para você querer casar e pensar assim, eu vou construir primeiro, depois eu vou casar, é complicado. Não dá para fazer tudo de uma vez, entendeu? Então, no começo é difícil. Então, você tem que ter, assim, uma base, assim, você tem que, assim, é por Deus, as coisas têm que encaixar por Deus também. Mas é difícil, situação financeira no começo é difícil. Comer, beber, essas coisas aí é fácil. Certo. Irmanice, e a paciência de você saber que você vai casar, mas você não vai ter tudo? É natural da esposa tentar ajudar o marido e compreender ele nessa parte? Às vezes porque às vezes você quer comprar alguma coisa e o marido não pode dar, e às vezes você quer ter aquilo. Daí você pede para ele e não pode te dar, daí você fica meio... Mas depois você vê que... Tem que adaptar, né? Casou com pobre, né? Tem que...